Estado laico e o espaço religioso. Nos últimos tempos, uma discussão que tem tomado conta da sociedade é qual é o papel da religião num Estado democrático laico. Há muita gente dizendo coisas do tipo, olha, nós estamos num Estado laico, então não é possível que ninguém venha dar qualquer palpite que tenha razão de ser em uma crença religiosa. A gente precisa que todos os espaços públicos estejam livres de qualquer ideologia, perspectiva teológica, religiosa, principalmente confessional. Essa ideia tem a sua razão de ser e, para ser entendida, nós precisamos pensar um pouquinho na história. A discussão sobre Estado laico, ela tem origem na tradição ocidental, principalmente na história recente da França e também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sendo uma democracia plural de gente que inclusive fugia de perseguição religiosa na Europa, fez algo que de fato deve ser considerado, que é a separação entre igreja e Estado. Da mesma maneira, a França, que sofreu com guerras religiosas e que bebeu muito das águas do iluminismo, chegou à conclusão que nenhuma perspectiva religiosa poderia controlar o Estado. E assim nós temos uma ideia saudável e que é compatível com a perspectiva democrática de que o Estado não pode ser controlado por uma perspectiva religiosa, confessional ou de algum tipo específico. Mas a questão não é tão simples assim. Porque quando a gente pensa em perspectiva religiosa, nós estamos falando de uma leitura sobre a relação do ser humano com o sagrado. E das diversas alternativas sobre essa leitura, nós temos a alternativa, por exemplo, ateísta ou agnóstica, que faz a sua interpretação e diz, olha, temos certeza que não há nenhum Deus, ou temos a convicção de que ainda que possa haver, isso não nos atinge de jeito nenhum, porque é impossível saber ou conhecer algo sobre um possível Deus. A questão que se levanta é, será que essa perspectiva tem direito de ter hegemonia ideológica e dizer para todo mundo qual é o caminho a ser tomado? Então, quando pensamos em Estado laico, sobre o caminho da educação, é muito difícil separar a realidade da trajetória de um povo sem contar com a sua história, sem contar com a sua cultura, sem contar com os seus valores. Há elementos que são pertinentes à relação entre o povo e a fé, que são indissociáveis e não podem ser jamais apagados. Imagine só o que é mudar o nome da cidade de São Paulo, porque São Paulo é um personagem religioso. Dizer que está proibido dizer São Francisco ou Santa Catarina, que é impossível dizer Feliz Natal ou Boa Páscoa, seria absolutamente impossível viver no mundo cuja alma, cuja tradição compartilha desses valores judaico-cristãos. Por isso a coisa tem que ser melhor pensada. Porque a perspectiva antirreligiosa, que muitas vezes aparece no cenário, sugere que ela é dona da verdade e que nenhum pensamento religioso pode ser compartilhado. Isso significaria discriminar e marginalizar completamente a perspectiva religiosa, como se o cidadão religioso fosse alguém inferior, como se o imposto dele valesse menos do que o dos outros, como se ele fosse um cidadão ignorante de segunda categoria, cujas ideias são menos importantes do que as outras. Isso simplesmente não pode acontecer. O caminho não é da intolerância. O caminho não é da discriminação. O caminho é, primeiro, a sociedade precisa entender um pouco mais sobre religião. É interessante ver países como a Alemanha, um país altamente desenvolvido e muito conectado com a história mais profunda do pensamento recente, onde as pessoas têm aula de religião e até religião confessional na própria escola. Porque não é possível discutir o assunto sem conhecer nada. É necessário que as pessoas saibam da história, entendam
claramente sobre as perspectivas religiosas, seus problemas, suas diferenças, para que eles possam dar opinião. Nós não podemos trabalhar num antagonismo, numa polarização entre grupos religiosos distintos, mas trazê-los para o debate, trazê-los para o seio da sociedade, para que eles construam de maneira mais adequada no benefício, para o benefício de toda a sociedade. Portanto, quando pensamos sobre Estado laico, isso não significa que esse Estado é ateu, que esse Estado é um Estado livre de religião. Significa um Estado onde nenhuma estrutura confessional religiosa pode ter controle e domínio sobre o Estado ou domínio sobre outras religiões. Devemos celebrar a nossa história, o nosso folclore, a nossa diversidade cultural, pertencer à realidade da integração dessas perspectivas diferentes e fazer com que o que há de melhor na tradição da fé venha beneficiar a sociedade no ambiente de debate, de raciocínio, de compreensão e de construção de um Brasil melhor para o futuro.